Existe uma frase que alguém disse sobre você, provavelmente quando você tinha menos de 12 anos, que ainda hoje governa as suas decisões. Você não lembra dela conscientemente, mas ela está lá. E ela pode estar destruindo tudo que você tenta construir. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você se enxerga. Para sempre. Eu passei anos estudando por que pessoas inteligentes, esforçadas, com todos os recursos que precisavam, simplesmente travavam, não avançavam, chegavam na beirada do que queriam e recuavam, ou então conquistavam e destruíam. Relacionamentos, dinheiro, saúde, tudo. E eu descobri que o problema nunca era falta de método, nunca era falta de disciplina, era algo muito mais antigo do que isso. Era a história que essas pessoas acreditavam sobre si mesmas. Existe um conceito na psicologia chamado de identidade narrativa. A ideia é simples. A sua mente não funciona como uma câmera que registra a realidade como ela é. Ela funciona como um editor de filme. Ela seleciona os acontecimentos que confirmam a história que você já decidiu que é a sua. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Se em algum momento da sua vida alguém te disse que você é desorganizado, irresponsável, azarado, inteligente demais para isso, ou que nossa família nunca foi de ter dinheiro, a sua mente aceitou isso como roteiro, e desde então ela edita a sua vida inteira para confirmar esse roteiro. Você perdeu as chaves uma vez? Prova. Você chegou atrasado numa reunião? Mais uma prova. Você tentou algo novo e não funcionou na primeira vez? Prova definitiva. Mas aqui está o que é perturbador, e isso eu vou te aprofundar mais daqui a pouco. Quando alguém diferente passa exatamente pelas mesmas situações, a mente deles edita a história de forma completamente diferente. Pensa na sua identidade como o sistema operacional do seu celular. Os aplicativos que você instala, os hábitos, as decisões, os relacionamentos, eles todos rodam em cima desse sistema. E se o sistema está cheio de vírus, não adianta atualizar o aplicativo, ele vai travar do mesmo jeito. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar os aplicativos, instala um novo método de produtividade, começa uma nova dieta, entra num relacionamento novo com a esperança de ser diferente dessa vez. E no começo funciona, sempre funciona no começo, mas o sistema operacional não mudou, e cedo ou tarde, ele puxa tudo de volta. Vou ser direto com você agora. Existe uma diferença fundamental entre duas frases que parecem idênticas. A primeira, eu falhei nisso. A segunda, eu sou um fracasso. A primeira é um evento, a segunda é uma identidade. E a nossa mente tem um problema sério com essa diferença. Ela generaliza com velocidade assustadora. Uma rejeição vira ninguém me quer. Um erro financeiro vira eu não sei lidar com dinheiro. Uma fase difícil vira minha vida nunca funciona. E o momento exato em que isso acontece, o momento em que um evento vira uma identidade, é o momento em que a autossabotagem começa a operar. Porque a sua mente vai fazer qualquer coisa para manter a consistência com quem ela acredita que você é. Qualquer coisa. Você começa a ganhar mais dinheiro, ela vai criar uma urgência para gastar. Você está num relacionamento que te faz bem, ela vai arranjar um motivo para estragar. Você começa a progredir na carreira, ela vai inflar o medo de ser descoberto como incompetente. Isso tem um nome. Chama-se síndrome do impostor quando é na carreira. Mas, na verdade, é um fenômeno muito maior. É a sua identidade brigando com a sua evolução. E agora vem a parte que vai te libertar. Porque esse sistema operacional pode ser reescrito, não da noite para o dia, não com uma frase de autoajuda, mas de uma forma que eu vou te mostrar agora, que é surpreendentemente simples e profundamente eficaz. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa. Você já reparou em como você fala sobre si mesmo quando erra? Presta atenção na linguagem que você usa quando algo não dá certo. Eu sempre faço isso. É típico de mim. Eu nunca consigo. Sou horrível com isso. Essas palavras têm um peso que a gente subestima demais, porque sempre e nunca são palavras de identidade. Elas não descrevem um episódio, elas definem uma essência. E a mente toma isso ao pé da letra. Agora, a mudança não começa com afirmações positivas no espelho.
começa com algo muito mais concreto: interromper a generalização no momento em que ela acontece. Na próxima vez que você errar alguma coisa e a sua cabeça disser "eu sempre faço isso", pause, respira e corrija internamente: "eu fiz isso dessa vez". Parece pequeno, parece irrelevante, mas o que você está fazendo é separar o evento da identidade. Você está devolvendo o erro para o seu lugar certo, o passado, e deixando a sua identidade livre para ser construída pelo que você decide ser agora. Isso não é autocomplacência, não é se isentar de responsabilidade. É exatamente o oposto. É assumir o controle de quem você está se tornando em vez de deixar o seu passado decidir por você. Se você está chegando até aqui, você já sabe que esse conteúdo é diferente. E tem muito mais gente que precisa ouvir isso. Se você se identificou, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está travado, que está se sabotando, que está vivendo abaixo do que poderia. Às vezes, a coisa certa na hora certa muda tudo. Agora quero ir num nível que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca chega. A identidade não é formada só pelas coisas que aconteceram com você. Ela é formada pelas histórias que você contou sobre o que aconteceu. 2 irmãos crescem na mesma casa, com os mesmos pais, com as mesmas dificuldades. Um vira um adulto resiliente, o outro carrega cicatrizes a vida toda. Por quê? Não pela experiência em si, mas pelo significado que cada um deu àquela experiência. Um decidiu: "isso me fortaleceu". O outro decidiu: "isso me quebrou". E aqui está a parte que muda tudo. Você ainda pode escolher o significado, mesmo para coisas que aconteceram há décadas. A história não acabou. Você ainda é o autor. Isso não significa apagar o que foi difícil. Significa parar de deixar o que foi difícil ter o poder de definir o que você vai ser. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas e escreveu que a última das liberdades humanas é a escolha da própria atitude diante de qualquer circunstância. Se ele pode escolher o significado do que viveu, você também pode. Eu quero te dar um exercício. Simples, mas poderoso demais para ignorar. Pega um papel, ou abre o bloco de notas, e escreve no topo: quem eu decidi que sou. Não quem outros disseram que você é. Não quem você foi no passado. Quem você decide ser. Escreve em primeira pessoa, no presente, como se já fosse verdade. Eu sou alguém que cresce com os erros. Eu sou alguém que constrói com consistência. Eu sou alguém que merece coisas boas e sabe recebê-las. Isso não é auto-engano. É programação intencional. Você está dando ao seu sistema operacional um novo roteiro para seguir. E agora vem o passo que faz esse exercício realmente funcionar. Você precisa agir de forma consistente com esse novo roteiro, mesmo que ainda não acredite totalmente nele. A crença não precisa vir antes da ação. A ação gera a evidência. A evidência gera a crença. A crença muda a identidade. Mas antes de finalizar, preciso te fazer uma pergunta que vai doer um pouco. Qual é a história que você está usando como desculpa? Não como explicação, como desculpa. Eu tive uma infância difícil. Eu nunca tive oportunidade. As pessoas ao meu redor nunca me apoiaram. Essas coisas podem ser verdades absolutas e ainda assim serem as correntes que te mantêm preso, porque enquanto a culpa estiver do lado de fora, o poder também fica do lado de fora. E você fica esperando que alguém, alguma circunstância, alguma virada de sorte venha te salvar de uma história que só você tem o poder de reescrever. Se esse vídeo tocou em algo que você nunca tinha colocado em palavras antes, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixa o like. Não é só um número para mim. É o algoritmo entendendo que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, esse é o momento. Tem muito mais coisa importante vindo por aí. A identidade que você tem hoje não foi escolhida por você. Foi construída por experiências, por palavras de outras pessoas, por medos, por histórias que você repetiu tantas vezes que esqueceu que eram histórias. Mas a identidade que você vai ter daqui para frente
Essa é sua escolha. A cada dia, a cada decisão, a cada vez que você para uma generalização antes dela se tornar uma crença, você não é o seu passado. Você é o que você decide ser a partir de agora. E essa decisão começa no segundo em que esse vídeo terminar. Até o próximo.